Queridos irmãos e irmãs, paz e bem. Estamos no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família, que é a Escola do Evangelho. E na Escola do Evangelho temos sempre novidades, porque o Evangelho, ele move os corações das pessoas, ele leva as pessoas a tomarem decisões, a escolherem desafios para as vidas próprias e também para verem a igreja em modo novo, com novidades que são realmente evangélicas. Hoje vamos falar de vida, vamos falar da vida de um irmão, vamos falar da custódia da Terra Santa, um frade jovem que pediu para ser missionário aqui na Terra Santa. É um frei brasileiro que eu conheço há muitos anos e que pediu para os seus superiores que o deixassem partir para a terra de Jesus. É o nosso querido Frei Fábio Inácio. Frei, finalmente o senhor no nosso programa, porque nos conhecemos há tantos anos, quando era ainda estudante, não? Nos vimos a primeira vez lá na Itália e falamos de Terra Santa e hoje, aqui, no programa Em Casa com a Sagrada Família, não como hóspede, mas como frade da custódia. Bem-vindo, Frei Fábio Inácio. Obrigado, paz e bem. São as voltas que a vida dá. De fato, para mim é uma graça muito grande de estar aqui. É algo que eu esperei por muito tempo e com certeza já estava no coração de Deus e hoje estou aqui. Obrigado, Frei Fábio Inácio, por ter... não vou dizer se ofereceu, não é verdade. Porque São Francisco, quando fala dos frades da custódia, ele diz que é uma vocação na vocação. Aqueles que, por divina inspiração, sentem o desejo de serem frades aqui na Terra Santa. Obrigado, Frei, porque você respondeu ao chamado de Deus, de vir e ser missionário na custódia. O desejo de fazer missão, ele já é mais antigo. Mas a missão ad gentes, a missão além fronteiras. E essa é diferente, porque eu poderia fazer missão dentro da minha província, em Goiás, no Brasil. Eu poderia fazer missão em tantas regiões periféricas dentro do próprio país. Mas a missão ad gentes, ela é um chamado não especial, mas diferente para algumas pessoas. E desde o tempo de formação, eu me sentia vocacionado a esta vida, a sair, a conhecer outras realidades, a ser questionado por outro ritmo de vida, a ser desafiado também por outra cultura e por outra língua. E assim, não tinha muito claro aonde seria este lugar. Mas fazer missão onde? Além do Brasil, muitos outros lugares precisam de missionários. O Brasil que tanto recebeu missionários da Europa, dos Estados Unidos, é também a hora de dar missionários para outras terras. E assim no ano de 2014, eu estive aqui na Terra Santa, já tinha o desejo de ser missionário, e aqui, olhando o trabalho dos frades, a realidade da custódia, sempre tinha uma voz que dentro de mim dizia, por que não aqui? Por que não aqui? Isso era uma inquietação. Nós fizemos uma peregrinação com o Frei Edgar, que nos acompanhava naquele ano. Passamos também por outros lugares, na Itália, depois também no Santuário de Fátima, em Portugal. E eu voltei para o Brasil com essa inquietação. Pude então partilhar com o meu superior, pude partilhar com o frade da minha província. E depois de um tempo de espera, de inquietação, por que não também briga e questionamento com o próprio Deus, de me tirar da minha realidade, de tirar de um certo conforto que eu estava vivendo dentro do trabalho pastoral, dentro da realidade em que eu estava ali no interior de Goiás. E assim, depois do capítulo da nossa província, foi-me concedido de vir como missionário, como frade, nesta instituição chamada Custódia da Terra Santa, para aqui viver com os irmãos do mundo todo, como os frades que aqui prestam o seu serviço.
Obrigado, Frei. Vamos também saudar os nossos cantores, que também são missionários, eles também sentem essa vocação na vocação. É o Francisco Júnior e a Milena da comunidade Shalom. Saudamos também o nosso seminarista Felipe Rodrigues, da Diocese de Uruaçu, que vai trazer os pedidos de oração do nosso programa. Olá, Padre Bruno. Olá, Padre Fábio. Padre Fábio, é uma alegria muito grande, que também é de Goiás, o Padre Fábio, lá da mesma região, da minha mesma região lá. Então, interessante. Então vamos falar, não? O Padre Fábio é natural de Catalão, lá de Goiás, e o Felipe é de Uruaçu. Então os goianos hoje estão vencendo aqui, né? E a Milena é de Brasília. De Brasília. Então hoje, Goiás e Centro-Oeste bem presente aqui. Padre Fábio é de origem da província do Santíssimo Nome de Jesus de Goiás, que é a sede em Anápolis. Isso. Vamos aproveito, Frei, para mandar um grande abraço para os franciscanos da província do Santíssimo Nome, em modo especial para o Frei Marco Aurélio, que é o provincial, foi aquele instrumento de Deus que deixou o Frei Fábio partir para a missão. Por isso, ao Frei Marco Aurélio, aos Freis de Goiás, obrigado. Hoje nós temos um jovem missionário aqui na Terra Santa, precisamos, essa missão é a pérola das missões da Ordem dos Frades Menores e da Igreja. Por isso, obrigado ao Frei Marco Aurélio, e daqui tantas orações para o crescimento da província, o aumento das vocações da província do Santíssimo Nome de Jesus. Certo? É justo que fazemos isso, porque o Frei Marco Aurélio foi esse instrumento, não é isso, Frei? Porque um frade não pode sair da sua província de origem se o provincial não dá permissão. Isso é próprio São Francisco que diz. Ele não queria que fosse somente a vontade própria. Uma vocação na vocação, mas na obediência. Não é isso, Frei? Isso, a gente faz um pedido, apresenta um pedido, esse pedido é questionado, é conversado, eu esperei praticamente 2 anos, né, por esta vinda, e o Frei Marco Aurélio, meu provincial, juntamente com o conselho, que a gente chama de definitório, então foram todos eles de acordo que eu viesse fazer essa experiência missionária junto aos frades aqui na Custódia da Terra Santa. É muito bonito porque o Frei Fábio Inácio, ele tem 2 anos que ele acompanha todas as transmissões aqui da Basílica, né? Então ele está sempre, me dizia, Frei, por que a câmera não funciona? Frei, porque mudou aquele cantor do programa. Então ele acompanhava tudo. Então quando ele chegou, ele me disse, chegando aqui em Nazaré, ele disse, esse é o santuário que eu mais conheço, porque eu acompanhei todas as celebrações, a Fiacolata, o programa da família. Frei Fábio, que sentimento de estar aqui em Nazaré? Pergunta difícil de responder. Porque quando eu estive aqui em 2014, o programa, a televisão era só um projeto. Vocês falavam que iria começar este projeto. E quando começou, eu estava no Brasil e pude acompanhar todos os cenários, todos os convidados, todos os músicos, toda a equipe. Então, para mim, todos já eram conhecidos. Quando eu cheguei aqui, a gente só se apresentou, mas é difícil de explicar porque hoje mesmo, diante da gruta, eu de novo dizia para Nossa Senhora, a Senhora me trouxe aqui, e como é acreditar que de fato eu estou aqui? É muito especial, é a gente tentar entender a realidade de Deus na nossa vida, de um Deus que é muito próximo. Muito próximo. Nós, sendo humanos, não conseguimos nos dar conta da humanidade de Deus presente em nossa vida. Isso é muito bonito. Deus, de modo muito simples, nos permite estar no lugar onde Ele escolheu de se fazer presente. E aqui em Nazaré, onde o Verbo se fez carne entre nós, onde Maria recebeu a visita, o anúncio do anjo, talvez isso gastará meses, anos, para a gente conseguir tentar entender o que é a presença neste lugar. Fábio, você se emocionou, não? De falar da gruta, da anunciação, de falar do lugar da encarnação. Nós que vivemos aqui, e realmente é verdade, porque cada dia que nós vamos lá rezar o Ângelus, todos os dias, ao meio-dia, quando nós descemos os freis para rezar,
sempre no meu coração tem esse grande desejo que o mundo inteiro tivesse aqui, né? Que esse lugar chegasse no coração das pessoas. E hoje te ver emocionado porque eu vi o teu caminho, o processo. E o processo não é fácil porque discernir se é a vontade de Deus, quando nós temos uma vocação na vocação, temos que pedir ajuda de uma outra pessoa que nos guie. Você fez esse processo. Eu me lembro que você era em um processo até doloroso, que você era pároco de uma paróquia do centro lá de Anápolis, uma paróquia grande, uma paróquia histórica. Quer dizer, para um jovem frade realizado, né? Imagine, um jovem padre que é pároco de uma cidade grande, de uma paróquia importante, que sente aquela inquietação de partir para a missão. Eu ficava pensando comigo, mas o que está acontecendo, né? E você com todo aquele desejo de te ver agora emocionado, porque você chegou no lugar onde Deus já tinha no projeto, como você disse, no coração de Deus, esse projeto já existia. Por isso é muito bonito, é um momento também de renovar nossa fé nessa missão de 800 anos que os franciscanos estão aqui, cuidando das pedras e também das pedras vivas, que são os cristãos. Eu gostaria de te perguntar, Frei, sabemos que esse discernimento não é fácil, não? E muitas vezes não sabemos quais são as etapas, se vai dar certo, não é isto? Você, Frei, chegou aqui na custódia, está disponível para tudo, para o que deve para os países árabes, na custódia também, aqui muitas vezes tem momentos de perseguições, na nossa custódia também tem a missão na Síria, nos lugares onde os cristãos são perseguidos, temos a Grécia, disponível para tudo? Sim, sim. E esse sim é muito verdadeiro, e esse sim já foi dado no Brasil mesmo. Antes de partir, eu já sabia que tudo isso envolvia a minha decisão, o meu sim. Há quase 2 anos atrás, no último confronto que teve entre Israel e Gaza, vendo a realidade dos cristãos ali, eu tinha um grande desejo de estar ali com eles. Chegando aqui, a gente sabe que um grande impedimento é a língua. Falar a língua local, saber se comunicar, porque a língua é o grande código que nós temos para chegar até as pessoas. Fora esse empecilho, é claro que eu estou totalmente disponível. Eu vim aqui para isso. E os frades estão aqui há tantos e tantos anos, e nós estamos aqui porque é responsabilidade nossa. A igreja nos confiou este serviço. Então eu assumo essa grande responsabilidade. Eu venho e me coloco à disposição da custódia para ajudar e servir naquilo aonde for possível, como for possível, e eu sei que deste modo eu estarei entregando a minha vida, estarei fazendo também a vontade de Deus que um dia me inspirou de estar aqui hoje. Porque essa vocação na vocação, essa vocação missionária aqui na Terra Santa, porque Terra Santa, paz aqui quer dizer trégua, né? Porque muitas vezes temos em paz, depois acontece alguma coisa. Na Síria, atualmente, é um momento tão difícil. Escutar de um frade jovem que é disponível a ser missionário em qualquer lugar, aprender a língua. Você está falando já italiano, que é a língua entre os frades, não, Frei? Sim. Vai aprender em breve o inglês e depois o árabe. É normal que um frade aqui da Terra Santa fale 4 línguas, é normal, não porque somos melhores, é porque é necessário que um frade de Terra Santa, um missionário aqui, fale 3, 4 línguas. Você já está na segunda, daqui a pouco a terceira e outras, não? Mas, Frei, nesse desejo, nesse entusiasmo, quais são as tuas impressões iniciais dessa missão? Bom, a gente chega, a Terra Santa eu já tinha feito um giro por todos os lugares com um grupo de peregrinação. Então, os locais não são novidades. O que é novidade quando a gente chega agora? O modo como a instituição se organiza. A instituição Custódia da Terra Santa, ela é muito grande. Tem muitas frentes de trabalhos, muitas possibilidades de trabalhos.
E uma realização imensa também em meio a tudo isso. A gente chega, por exemplo, em Nazaré e encontra uma equipe toda brasileira que, como família, promove, grava, edita este programa e tantos outros programas religiosos que depois são enviados para tantos lugares do mundo. Então, as impressões são de um povo que está organizado em instituição e a gente pode, com eles, ou seja, com vocês, somar forças e ajudar naquilo que a gente puder. Frei, eu te peço permissão para lembrar um fato, não sei se você se lembra. Eu conheci o Frei Fábio quando ainda era aspirante. Eu estava passando por Anápolis e fui na casa onde viviam os aspirantes, né? E eu, chegando ali, me convidaram os freis para falar, estar um pouco com os aspirantes. E tinha esse aspirante que me escutava com os olhos que brilhavam, não? E parecia que era um interesse um pouco diferente dos outros aspirantes, não? Eu me emocionei também antes, quando eu fiz a outra pergunta, porque olhando nos teus olhos, você estava emocionado falando da Gruta da Anunciação e me lembrei daquele dia. Era o mesmo olhar, a mesma emoção daquele dia quando te conheci como aspirante, que era também o início da vocação franciscana, não? E agora respondendo à vocação na vocação. Como é essa experiência, Frei? Eu sempre fui muito inquieto, desde muito pequeno, participando de comunidades, de SEBs, depois como coroinha, na preparação dos sacramentos, da iniciação. Eu sou de uma paróquia de origem diocesana, onde o pároco, por anos e anos, durante toda a minha caminhada ali na minha cidade, era um italiano, e uma comunidade de irmãs dominicanas italianas. Então, essa questão de lidar com alguém de outro país, isso já fez parte de toda a minha vida. E isso sempre me inquietou, de descobrir como alguém vive em outro lugar, como alguém se organiza em outro ambiente, em outro país, por que não? E tudo isso foi me inquietando ao longo do tempo. Talvez você não foi o primeiro que eu fiquei assim encantado de dizer sobre outro lugar, sobre outra realidade. Eu sempre me encantava e continuo encantado. Não acabou o encanto, graças a Deus. Só que hoje eu estou, depois de um tempo de preparação, comprovando aquilo que eu me encantei um tempo atrás. Hoje eu estou aqui, eu piso essa terra. Hoje eu falo a língua em que os frades falam dentro dos conventos. Hoje eu posso tocar os locais onde nós cremos pela nossa fé que Jesus tocou, que Jesus esteve, que a Virgem Maria esteve. Encanto. Ou quando nós perdemos o encanto, e se estão seguindo sacerdotes, frades, freiras, famílias, o encanto. E vamos pedir para os nossos cantores nos encantarem com canto e também. Não podemos perder, realmente, Milena, esse tempo de encanto, verdade? Exatamente, até mesmo porque quem a gente serve, né, a Deus, ele é sempre uma novidade, né? Então ele sempre nos faz mais encantados ainda por sua obra, né? Então, nos ajude a rezar, porque hoje esse programa está um pouco emocionado, porque realmente o entusiasmo do Frei Fábio me está contagiando, de vez em quando eu estou me emocionando. Eu vou tentar. Deixa que o mundo siga pela sua estrada. Deixa que o homem retorne à sua casa. Deixa que os outros conservem a sua riqueza. Mas tu vem e segue-me, tu vem e segue-me, e serás luz para os homens, e serás como sal da terra. No mundo deserto abrirás
nessa estrada, vai, e não te voltes para trás, e não te voltes para trás. Obrigado. E, Felipe, os pedidos de orações, as pessoas que mandam os pedidos, hoje vamos pedir também para o Frei Fábio rezar por essas intenções das pessoas que nos escrevem de muitas partes do mundo. E é verdade, Padre. Hoje eu trago o pedido da Juliana, ela é de Portugal. Ela diz assim, ela pede oração por todos os imigrantes que chegam em Portugal e também em todas as outras partes do mundo, para que consigam regularizar no país que estão, podendo ficar perto dos familiares, dos filhos, tanto os pais e mães que têm que deixar os filhos na adoção porque não conseguem regularizar-se, porque são imigrantes. Juliana, nós já estamos rezando pela sua intenção, Padre Bruno, toda a equipe do programa, e você que está em casa também, eu peço oração por todos os imigrantes de tantas partes do mundo que passam por esse tipo de sofrimento, de estar distante da sua família. E também dos vocacionados da comunidade Shalom, lá de Fortaleza. Eles pedem assim, pedem oração por todas as pessoas que passam alguma necessidade, seja física ou espiritual. Então, que Nossa Senhora de Nazaré e São José, o seu castíssimo esposo, assim como nutriram Jesus aqui, na casa da Sagrada Família, possam também nutrir todas essas famílias que necessitam de alguma ajuda espiritual, ou seja, ela também física. E você também, que quer escrever para o nosso programa, que quer que o Padre Bruno reze pela sua intenção, nós, a equipe do programa, aqui na Casa da Sagrada Família, pode mandar para o nosso e-mail o seu pedido, sagradafamilia@cançãonova.com ou pelo Facebook, Em Casa com a Sagrada Família. Obrigado, Felipe. Frei Fábio, falando de vocação, vocação na vocação, São Francisco, como dizia no início do programa, ele usava o mesmo verbo para o início da vocação franciscana, do início da chamada, para quem sentisse a chamada de ser missionário, de vir aqui, na Terra Santa. E são muitos padres jovens, freis, seminaristas, jovens consagrados, jovens das paróquias, que sentem essa inquietação de serem missionários. O que o senhor aconselha... Você, não, Frei, chamar Frei Fábio de senhor aqui, tá? Já é forçar. O que você, Frei, aconselha para esses consagrados, esses jovens padres, frades, irmãs também jovens, que sentem a inquietação de saírem do próprio país, de irem em outras terras e anunciar o Evangelho? Como eu já disse, você agora também faz a sua pergunta de inquietação. Tudo envolve uma inquietação que não te deixa guardar o silêncio, uma inquietação que não te deixa ficar só para você. Entre em contato. Sobretudo porque alguém, a partir de um contato, pode te ajudar, sendo sinal e presença de Deus para o discernimento. Assim aconteceu comigo. Sozinho, eu não podia entender o que estava acontecendo. Foi com a ajuda de frade da minha província que eu pude saber que eu, estando aqui, eu continuava sendo um frade da minha província, continuava pertencendo à ordem e assim por diante. Então, hoje nós temos comunidades de vida, hoje nós temos a ordem franciscana que está presente no mundo todo, sobretudo aqui, que é a principal, a mais importante, como as nossas constituições nos dizem, é a pérola das missões da ordem. Entre em contato. Um padre, uma irmã, um consagrado religioso pode ser instrumento de Deus para esse discernimento. Porque muitas vezes a gente escuta, né, alguns que dizem, mas no Brasil precisa também, outros lugares, não precisa de sair para ser missionário. Mas existe uma inquietação que se chama vocação missionária, de sair da comodidade, de sair e ir para os desafios de outras terras. E atualmente, o Papa Francisco tem nos dito de uma igreja em saída, é sobretudo isso, o Papa não nos diz de um lugar que precisa mais. Todos os lugares precisam. É brasileiro na Terra Santa, é alguém do Médio Oriente também no Brasil, é África no Brasil, é Brasil na África, e essa troca, esse intercâmbio,
A gente pode comunicar o Evangelho, a gente pode falar de Jesus em outro lugar, em outras terras. Assim como nós acolhemos por muito tempo, também podemos doar e assim por diante. Esse intercâmbio, esse sair, uma igreja que sai de si mesmo, é você que sai de si mesmo para dar a resposta a Deus também em outro lugar. Isso é muito bonito que o Papa nos ajuda a pensar. Frei Fábio, muito obrigado por ter vindo no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família, por ter vindo em Nazaré nos visitar. Em breve você receberá a tua nova destinação. Vamos rezar para que seja o lugar da felicidade e do amor de Deus na tua vida. E vamos hoje consagrar todas as famílias, a Sagrada Família de Nazaré, em modo especial a família dos consagrados, dos frades, dos padres. Temos aqui juntos a comunidade Shalom, a Canção Nova, os focolares, os franciscanos, tantos institutos de irmãs. Vamos consagrar todas as famílias dos religiosos, dos padres, dos bispos, daqueles que são os primeiros benfeitores da igreja e das nossas ordens e institutos e comunidades. E juntos, Frei Fábio, vamos dar a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Vos abençoe Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Esperamos todos vocês na próxima semana no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família. É a Escola do Evangelho, é a novidade do Evangelho que chega na tua vida.